Está no ar mais um episódio de Protagonistas Podcast. Hoje vamos falar sobre engenharia de software, determinação e, é claro, empreendedorismo feminino. E eu não sei por qual canal você está nos vendo ou nos ouvindo, mas é sempre bom reforçar que estamos presentes no YouTube, no Spotify, com vídeo, e toda quarta-feira, 00:01, tem episódio novo no ar. É isso aí. A entrevistada desse episódio apostou todas as fichas na educação e no trabalho árduo até liderar projetos de alta complexidade. A nossa protagonista de hoje é Elise Hernandes! Seja muito bem-vinda! Obrigada, meninas. Obrigada. É um baita prazer estar aqui falando com vocês. É um sobre prazer protagonismo de mulheres, né? Muito obrigada pelo convite. convite. É uma honra receber você aqui. Ela veio de longe, Ela tá? viajou longe. 4 horas, ela veio do interior de São Paulo pra vir dar entrevista. Você que tá aí fala, eu não vou de Pinheiros até Guarulhos. Ó, meu amor, beijo! A gente tá muito chique, hein, A gente tá amiga? muito chique, muito prestigiada. Muito prestigiada. Elis, antes de falar sobre o que você faz hoje, eu queria entender como foi o início da sua jornada. Por que estudar engenharia de software? Numa época em que as pessoas nem sabiam o que era direito. Exato. Olha, minha trajetória em TI, né? Começar com TI foi muito destino, eu costumo dizer, né? Eu sou de uma cidade muito pequena, de 7 mil habitantes, muito pequena mesmo, chamada Macaubal, no interior do estado de São Paulo. E por acaso, nessa cidade, tem a empresa até hoje, que desenvolvia software. Mas ninguém sabia o que era uma empresa ali, como qualquer outra, e as pessoas mexiam no computador. Eu tive, assim, tentando encurtar, assim, a longa história, né? Mas ganhei um computador, 15 anos, um computador usado de um tio, e vou fazer cursinho de computador, Word, Excel, essas coisas. Fui fazer esse curso na minha cidade e o professor trabalhava nessa empresa. E eles precisavam de uma pessoa para mexer com CorelDRAW, trabalhar na gráfica, porque era uma gráfica e uma empresa de desenvolvimento de software. Tá. E aí ele disse, olha, tem uma menina ali que se dá bem com CorelDRAW. E aí eu tinha muitos amigos que trabalhavam nessa empresa. Eles falaram, olha, surgiu o seu nome, você quer trabalhar? E eu tinha 15 anos. Tinha acabado de completar 15 anos. E aí foi uma decisão do tipo, começar a trabalhar ou ficar estudando e tal. Mas o novo me parecia muito legal e trabalhar com amigos, assim, eram amigos mesmo. E aí eu fui trabalhar, então comecei a trabalhar nessa gráfica como designer gráfico, PageMaker, CorelDRAW, essas coisas. E tinha a empresa de desenvolvimento de software e o dono da empresa falou, você não quer sair da gráfica e ir para informática, aprender a programar? Falou, claro que eu quero. E aí foi assim que eu comecei a trabalhar com TI, com desenvolvimento de software, antes de fazer faculdade. E na época de fazer faculdade, eu sempre achei que eu faria educação física ou letras ou alguma coisa nesse sentido. E eu falei, mas eu já estou trabalhando com isso. E segui esse rumo, assim, não, eu já estou trabalhando, vou fazer faculdade porque eu gosto. Então foi assim que eu entrei na área de tecnologia. Comecei a trabalhar antes de fazer a faculdade e aí depois continuei durante a faculdade trabalhando com desenvolvimento de software, enquanto eu escolhi ali meu curso e comecei na carreira dessa forma. Muito nova, mas assim, uma oportunidade que o destino colocou na minha mão ali, eu abracei. Isso é muito legal. E ouvindo você contar um pouco, a gente imagina que você tenha um perfil dessa pessoa que é engajada. Eu acho que para essa oportunidade surgir dentro da empresa que você trabalhava, e é importante a gente falar isso, quanto não só estar aberta ao novo, mas esse novo só surgiu para você, com certeza, por conta do seu comprometimento ali com o que você já fazia, né? Sim. Provavelmente um perfil ali muito engajado. Agora, quando a gente fala da parte de tecnologia, olhando de fora, a gente entende que é uma área dominada, assim, por homens. Isso em algum momento foi uma questão para você, seja no trabalho, seja na faculdade? Olha, hoje acho que a maturidade permite que a gente olhe para trás, assim, e lembre de algumas situações e entenda um pouco melhor, né? Mas eu acho que isso nunca me paralisou, apesar de olhar para trás e lembrar de várias situações, isso nunca me paralisou. Eu acho que bom, né? Porque eu toquei em frente, mas em vários momentos é um desafio, né? Bom, nessa empresa que eu comecei a trabalhar, só tinha eu de menina e a secretária, né? Então, mulher, ou era na recepção, ou tinha eu, e disso já tinha, como uma cidade muito pequena, então já era muito legal. Nossa, você trabalha lá e tal. Na faculdade, poucas mulheres, e eu lembro, assim, de conseguir ter uma entrada muito fácil naquele grupo, assim, de 35 homens e 5 meninas, porque eu já trabalhava na área, então eu conseguia falar de igual para igual, porque
tipo aquela história de, menino que arruma máquina, e conhece hardware e videogames e não sei o quê. Eu conseguia falar de igual para igual porque eu sabia um pouco daquilo, então eu não era uma estranha ali no ninho. Mas você tem que se posicionar, né? E no trabalho, assim, várias situações, quando eu trabalhava no começo da minha carreira, eu já fui impedida de entrar numa sala para fazer meu trabalho, porque eu era uma menina muito jovem. E a pessoa disse, não, você não vai entrar na minha sala para fazer o que precisa fazer. E aí, com um jeitinho, eu trabalhava numa empresa que desenvolvia software para administração pública, em cidades pequenas no interior do estado de São Paulo, né? Então, já tem um contexto ali muito... Conservador, exato. E eu fui impedida de entrar na sala, mas outra pessoa me ajudou, eu fiz o que eu precisava fazer, e depois de um tempo, essa mesma pessoa que não deixou eu entrar na sala no primeiro dia se tornou meu melhor amigo, assim. Então, ele não fazia mais nada, sempre me ligava e tal, para falar do software que eu desenvolvi, etc. Então, você vai quebrando essas barreiras. E quando você é muito nova também, ninguém nunca me falou que, olha, é uma área totalmente masculinizada, assim, cuidado. Ninguém nunca me falou isso. Então, eu acho que eu não tive esse bloqueio e fui enfrentando. Que bom, né, que ninguém te falou. Porque aí você não criou isso. Você não cria esse bloqueio, assim. Então, acho que isso nunca me paralisou, mas tem várias situações, e até hoje, assim, é muito, muito comum. Muito comum mesmo. Ontem mesmo, eu tive que responder um e-mail e falar, olha... Não precisa colocar fulano no e-mail, porque eu não... E aí tem horas que você já tem que ser um pouco mais direta, né? Não precisa colocar fulano no e-mail, porque eu não respondo a ele. Ele responde a mim. Então, até hoje, eu passo por algumas situações que em algumas você escolhe se posicionar, e outras você simplesmente ignora e toca a vida, porque... Tem gente que não merece, né? Que não merece, e eu não vou... colocar luz, né, enfatizar essas situações, não vou dar palco pra isso, porque isso definitivamente não vai me bloquear, não vai alterar em nada. Você não dá palco, você dá um kill, né? Você fala também, aqui, ó, pá! Em alguns momentos você tem que ir, porque já não é a primeira vez, você vai deixando, né? É reincidente, você fala, olha, não precisa colocar aquela pessoa no e-mail, porque não vai adiantar. Eu não respondo pra ela. Ela que responde pra mim. Se você quer falar com quem manda, vai direto comigo. Tem outras pessoas para as quais eu respondo, ok, mas não é essa pessoa. Tudo bem. Então, é isso, assim. É importante a gente ter consciência do ambiente que nós estamos para ficarmos atentas, né? Eu sempre falo isso pra meninas em rodas de conversa sobre o assunto. Fique atenta, não se paralise, mas se posicione. Porque você vai marcando o seu espaço, e um passo dado, você não retrocede. Então, fique atenta, mas sempre firme e avante, né? Sempre. Eu sempre falo, assim, eu não tenho o menor problema de devolver o desconforto. Porque se foi barato pra pessoa me incomodar, tem que ser fácil pra mim devolver. Sim. O desconforto. E eu acho que, assim, a gente tem que se posicionando aos pouquinhos, que é pra pessoa falar, com ela eu não posso fazer esse tipo de coisa, porque eu vou ficar constrangido ali no meu ambiente. Então, é melhor pensar 2 vezes antes de falar com a Paloma. Eu penso assim, tá, gente? Com ela e com mais ninguém, né? Mesmo. Ela pensa, que eu convivo. Ela pensa. Também não só pensa, ela faz. Com ela e com mais ninguém. Tipo, não é porque a mulher que ela não pode ser a chefe, ou porque eu tenho que colocar um homem aqui no e-mail, na conversa, né? Pra prestar resolver. atenção. É uma loucura. Mais ninguém. É muito cultural, ainda tá muito intrínseco, então as pessoas às vezes vão no automático, mas é isso, aos poucos. Exato. A gente vai educando. Não, mas a gente vai educando colocando limite, porque pra muitas mulheres é difícil falar o não. Sim. É mais fácil silenciar, o fulano vai estocar que eu não quero nada com ele. E fica te enchendo o saco, levando pra outra seara. Ele falou assim, é o meu consagrado. Não. Desse mato vai sair cachorro, não, tá bom? Tô te bloqueando aqui. Seja feliz. Mas coitado. Gente, a gente tem que ficar cuidando da cabeça do outro. Cuidar da nossa cabeça já é um problemaço. Você concorda comigo? Super. Enfim, vamos mexer o doce aqui. Porque as duas são geminianas, tá, amores? Eu tenho aspectos de... Vocês me conhecem aqui, vocês sabem que eu dou uma viajada. Então, se eu não for aqui, a entrevista não vai dar. E eu já me identifiquei muito com ela. Já. Porque ela contando aqui sobre a história, eu também sou essa pessoa que gosta da novidade, sabe? Que não fala não pra uma novidade, pra aprender uma coisa nova, Não sabe? fala não.
A Ariane segue traduzindo tendências, amor. Só quem viveu sabe. E deixa eu te falar, a sua trajetória na mesma empresa chamou muito a nossa atenção. Você entrou lá bem novinha, quando você tava na faculdade ainda. E hoje você tá no cargo de CIO, né? CIO. Antes de continuar, o que é CIO? É a pessoa responsável pela parte de tecnologia da informação da empresa. Então é a cadeira máxima de tecnologia. Cada empresa tem um contexto diferente, então é o mesmo papel que pode exercer algumas funções diferentes, mas é um papel de liderança aí na parte de tecnologia. Tá. E a gente vive uma época, já há alguns anos, que se fala muito sobre ir pulando de emprego e pulando de empresa para crescer. Então eu tô aqui eu sou analista, ninguém me dá o cargo de coordenador. Eu vou aplicar para vaga de coordenador em outro lugar. E às vezes tem gente até que volta aí já para pegar um cargo de gerência. As pessoas têm construído a carreira assim. Você não, você tá 15 anos no mesmo lugar. Como que foi isso? E na área de tecnologia isso é muito comum, principalmente pela oferta que tem, né? Na época de pandemia, mercado é muita oferta, mercado super quente. Salário em dólar, em euro, né? Exato, e às vezes por um pouco a mais as pessoas vão pulando de emprego e vão indo, né? Eu entrei nessa empresa pra fazer uma função muito específica, que era ajudar uma área ali a crescer, a organizar e tal. Fui enganada, porque olha, vem só pra ajudar essa área, que é a área de qualidade de software, que eu gosto muito. Porque a gente precisa organizar ali algumas coisas, tem uma líder, mas é muita tarefa, bem complexa, precisa organizar muita coisa, vem ajudar. Então eu ia meio período ajudando, porque na época eu tava finalizando o doutorado e dando aula à noite. Então eu fui nessa enganada, tipo, de manhã você faz o doutorado, à tarde você trabalha na empresa e à noite você dá aula. Tudo bem. E aí eu fui ficando e estou lá até hoje, porque aí terminou o doutorado e aí acabou o contrato da aula e eu não fui dar mais aula, enfim, fui dar aula em outro contexto, né? Mas aí fui ficando e estou lá até hoje. E eu falo, na área de TI tem muito desse pula-pula e até essa semana eu estava conversando com um colega sobre isso. Tudo bem, se você quer ficar trocando de emprego e fazer isso a cada 6 meses, acho que ok, mas eu acho que nas empresas, e qualquer empresa, não só de tecnologia, a gente sempre resolve problemas. E os problemas você não resolve em um mês. Em software, você vai entregar uma solução, resolver o problema de um cliente. As coisas são demoradas. A contratação é demorada, então todo o processo de negociação e tal é demorado. E entregar o que o cliente precisa também é demorado. Então, é importante ter pessoas que começo, meio e fim. Então, eu gosto disso. Eu não gosto de deixar as coisas pela metade e estando, né, crescendo em questões de liderança, em cargos de liderança e de gestão, você vai acompanhando as pessoas. Então, eu sempre tenho desafios. E até hoje, depois de tanto tempo de empresa, eu tenho muitas coisas que eu ainda quero fazer. Então, tem coisas, isso não tá bom, eu quero implementar isso, quero implementar aquilo, ainda tem muita coisa para evoluir. Então, eu não vejo razão para sair. Já recebi outras ofertas, tão desafiadoras quanto e tal, mas eu acho que essa lealdade, não só com a empresa, comigo mesmo. De eu ver, olha, eu planejei executar isso ou fazer aquilo, eu quero começar, eu quero resolver todos os problemas que vão ter no meio, eu quero terminar, eu quero pegar o problema e resolver, assim. E quando é muito comum, às vezes tem uns desafios, tem problemas e tal, e as pessoas, não quero enfrentar esse problema agora, eu vou pular para outra empresa, para outro problema. Então, tudo bem, mas eu acho que o mercado tem muito espaço e valoriza muito pessoas, que é isso, vê um problema, eu vou resolver, eu vou ficar aqui até resolver, e eu quero melhorar as coisas, e então você vai ficando, né? É engraçado você falar isso, porque quem empreende é tido como teimoso. E você que tá acompanhando a gente pode pensar, mas o que ela tá fazendo aí? Não é um podcast de empreendedorismo feminino? Existe o intraempreendedorismo, Exato. Que é quando você é um CLT e você empreende na sua carreira lá dentro pra você crescer, pra você ter um salto igual esse que você teve. E essa teimosia, eu não vou desistir, que pra alguns é teimosia, pra outros é persistência, sou taurina, então, né, conheço bem os dois lados dessa moeda, tem muito a ver com quem empreende, né, uma característica muito forte. Não, é meu sonho, eu não vou desistir, não, eu já entreguei tantos anos da minha vida aqui, agora que eu não vou embora, agora eu vou ficar pro melhor da festa, Tem né? problema, eu vou resolver, Sim. e terão outros, e eu vou resolver outros, e você vai
vai caminhando, assim, né? Vai encontrando, se desafiando nisso, né? E sabe que eu acho que quando a gente entende isso, tudo fica um pouco mais leve. Que quando você sabe que você tá ali para resolver problemas, e que toda hora... Isso é uma coisa que eu empreendi nesse momento, eu não estou empreendendo. Mas é algo que a gente... Tá, sim, o pote é um empreendimento. É um pote, tá? é um Você empreendimento. respeita o nosso podcast. É o nosso empreendimento. É o nosso empreendimento. É um empreendimento, perfeito. Mas eu voltei pro mercado corporativo. Mas se tem uma coisa que eu aprendi empreendendo durante 7 anos, é que quem empreende resolve problema. Todo dia resolve problema. E aí, quando você entende isso e não fica esperando o momento que vai estar tudo perfeito, porque não vai existir Não esse existe. momento. Não existe. Ok, parece que tudo então fica mais simples. Tá bom. Então vai vir um problema, eu vou resolver o problema. Pronto, sou uma eterna resolvedora de problemas. Exato. Entendeu? E é exatamente isso. E é assim no trabalho e é assim na vida, porque as coisas simplesmente vão acontecer. Então vão ter fases um pouco mais tranquilas, mas são os desafios que fazem a gente crescer também. Exato. Então, por exemplo, a gente sabe que pra gente crescer na carreira, ou até no próprio negócio, são as entregas que vão trazer o nosso diferencial. E dentro disso, tem algum projeto em especial que você participou, que chegou até você e que, sei lá, que de repente você olhou e falou assim, caramba, que puta desafio. Será que eu vou conseguir? E que você fez lindamente, assim, entregou lindamente pro mundo? Olha, eu acho que algo que eu sempre converso com colegas que estavam nessa fase, assim, comigo, no começo da empresa, nós éramos em poucas pessoas e a gente tinha um desafio a gente prestava serviço para uma empresa global e a gente tinha o desafio de testar um software que era desenvolvido em outro país. Então tinha a questão cultural, o relacionamento com outras pessoas de outros países, a dificuldade em si da tarefa mesmo, do teste, da pressão, da demanda da empresa, da entrega, enfim, todas as variáveis de um projeto, mais dessa questão cultural. E um time pequeno, um time júnior, assim, jovem, todo mundo com muita boa vontade, então acho que esse é o grande sucesso, mas com vontade de fazer as coisas dar certo. E eu lembro, assim, a gente começou com um time com muitos desafios, meio desacreditado, muitas horas extras, meio, assim, para onde vamos, como vamos sair desse buraco, porque era muita pressão, muito problema, era muita tensão. E aí, com a ajuda de outras pessoas, claro, a gente foi resolvendo os problemas e foi crescendo, e foi crescendo e ganhando posição dentro desse cliente, né? Ganhando importância e o time crescendo e se fortalecendo. Então, é um time de qualidade de software ali da empresa. E a gente formou muita gente boa e as pessoas se gostam até hoje, assim, se conversam. As pessoas, cada uma já foi para um canto, embora tenha pessoas que trabalham comigo até hoje dessa fase, mas eu acho que foi muito gratificante de pegar um projeto caótico ali em processos e pressão e tudo mais, e todo mundo ir crescendo e melhorando não só a parte técnica, mas também a habilidade de resolver os problemas, de lidar com os problemas, de negociar, de se relacionar com outras pessoas de outros países, com outro idioma e tudo mais. Então, acho que esse é um grande orgulho, assim, porque até hoje tem pessoas que trabalham comigo e que trabalharam comigo nessa época e que estão na empresa ou não estão, mas que ainda, nossa, aquela época foi muito boa, eu aprendi muito e tal. Então, isso fortaleceu todo mundo, fortaleceu a empresa, mas fortaleceu cada pessoa, assim, eu posso. Era um baita problema, ninguém achava que ia ter uma solução, mas, tipo, deu muito certo, a gente cresceu, ganhou postura, ganhou novos projetos e foi visto como um time super importante nesse cliente. Então, assim, dentre vários, claro, mas foi uma grande conquista, assim. O que é mais difícil, desenvolver um software ou fazer uma gestão de equipe? Olha, eu tenho sorte de trabalhar com pessoas muito boas, assim, mas gerir pessoas... Pesou sentir, sabe, gente? Passar essa impressão minha pra vocês. Pessoas, né? É um grande complexos, desafio. É um grande desafio, porque cada um tem um interesse, cada um tá no momento da vida, complexo, né? Mas eu acho que tem estratégias ali, quando você percebe que você tá com pessoas que, vamos entregar, tá afim de fazer as coisas acontecerem, aí fica muito fácil gerir pessoas assim, porque as pessoas estão afim. É claro que hoje eu não sou mais gestora de uma equipe pequena e tal, então tem desafios diários. É difícil porque você lidar com o outro e nessa época de home office, assim, você não consegue sentar e conversar e olhar no olho
E fica mais fácil para entender, né? Então a gente tem que entender como fazer isso pela tela de um computador e tem os desafios São mais de 100 nisso, pessoas né? no seu time, né? São 100. Hoje na empresa tem mais de 200 pessoas, mas nessa parte de entrega aí são 100 pessoas, 120 mais ou menos, 130. Calma, a empresa tem 200 pessoas, o seu time é 120. O meu time Tá. é o core business da empresa, É. né? É o que faz a parte de desenvolvimento de software. São muitas pessoas, tem outros gerentes os gerentes que trabalham comigo que me ajudam nessa missão, claro. Mas software tem seus desafios, mas eu costumo dizer que a tecnologia que funciona aqui no Brasil, ela funciona no Japão, é a mesma. E o que faz isso ser diferente, dar certo numa empresa e não na outra? As pessoas que usam a tecnologia para construir algo. E aí são pessoas, então, com as suas complexidades e tal, mas quando as pessoas estão afim, é muito legal você gerir pessoas que estão afim, né? Sempre vai ter problemas, mas faz parte aí dos seus desafios, né? Também é legal quando você vê uma pessoa que às vezes não tá muito afim, tá com algum problema e tal, você trabalha e vão evoluindo. Você lembra juntos, de algum assim, né? caso de alguém que você desenvolveu que foi uma conquista pessoal pra você? Eu lembro assim de várias pessoas que às vezes tinham uma dificuldade ou de comunicação, ou de comunicação, né? Escrita ou falada, ou tinha algum bloqueio de uma reunião e tal. E eu com outras pessoas, a gente foi trabalhando junto e ajudando e tal. E hoje estão ou na mesma empresa, ou tem pessoas que estão em cargos de liderança em outras empresas, assim, arrasando também. Então é muito... Tem várias pessoas que me vêm à cabeça, muito gratificante você ver as pessoas que às vezes começaram a trabalhar comigo como estagiários, né, ou como primeiro emprego, e hoje estão aí brilhando em grandes empresas e Legal, né? felizes, assim, com o que fazem. Muito legal. Você também tem uma carreira, eu não sei como você faz, tá? A gente vai chegar a gente vai chegar numa pergunta que é como você administra seu tempo. Mas você também tem uma carreira acadêmica pujante, assim, você tem PhD, você tem MBA e você é professora de pós-graduação, Isso. né? Então, como que é servir de ponte entre a escola, vamos dizer assim, e o mercado? Como que uma experiência complementa a outra? Eu gosto... Bom, tive essa minha carreira acadêmica aí, emendei depois da graduação, mestrado, doutorado, e aí depois voltei para o mercado acadêmico, então fui fazer especializações para o mercado da indústria, né? Fui fazer especializações ali para sempre me atualizar. Acho que todo mundo faz isso, todas as profissões, né? Vai se atualizando. E hoje eu tenho a missão de lecionar uma disciplina de metodologia científica numa especialização para pessoas do mercado. Então eu falo que é a última disciplina do curso para fazer TCC, que ninguém quer, muito menos ler artigo científico, né? Porque as pessoas não estão ali para fazer uma carreira acadêmica, elas estão ali para tirar uma especialização, ter um certificado e evoluírem ali na sua carreira. E eu tenho essa missão de fazer todo mundo ler artigo científico e criar TCC e essas coisas. Mas eu gosto muito disso porque eu estive dos dois lados. E hoje eu vejo, assim, no meu dia a dia, o quanto esse distanciamento entre academia e indústria poderia ser estreitado e quanto ambas as partes se beneficiariam. Porque quando às vezes a gente tem um problema na indústria de software, às vezes eu me deparo com um problema e falo, não, mas dá para resolver assim, e é alguma coisa que eu li lá no meu doutorado, ou a metodologia, o planejamento, esse rigor acadêmico que a gente fala, eu vejo muito valor no meu dia a dia, esse meu background acadêmico. Então, eu gosto de levar isso para as pessoas e falar, olha, não é um bicho de 7 cabeças. Os artigos científicos que a gente vê, às vezes, em jornal e tal, né? Na computação também tem muito benefícios a isso. Então, vamos aprender, quando você tem um problema na sua empresa, na sua carreira, como que você consome essa fonte muito rica em conhecimento e traduz ela para o seu dia a dia. É claro que o conhecimento acadêmico, como ele é exposto, etc., não é uma linguagem tão fácil, né? Não é um blog, um post no Instagram, no LinkedIn. É uma linguagem com muito mais rigor, porque precisa ser assim. Mas a partir do momento que você entende como aquilo é construído, você consegue assimilar aquele conhecimento. E é sempre o que eu reforço, né? Aprenda... Então, tem todo o ciclo científico para gerar um conhecimento, para sair da ignorância e gerar o conhecimento sobre algo. Quando você aprende a consumir aquilo, você vai evoluindo profissionalmente, porque você vai saindo da ignorância de um tema, né, e aprendendo mais. E isso traz um benefício de
de organização, de como que eu vou provar alguma coisa. Então, recentemente, assim, tenho conversado bastante sobre isso. IA, todo mundo usa IA. Eu ia perguntar isso exatamente agora. E... ajuda ou não ajuda? Qual é a métrica, né? Porque a partir do momento que, na indústria, né, no mercado de trabalho, quando você faz um investimento, todo mundo quer um retorno. E aí, métrica de ganho, né, no uso da IA é sempre uma discussão e todo mundo diz que faz, mas não, faço mais ou menos e tal. E aí, conversando com um colega, falou, olha, mas existe o rigor acadêmico, a gente sabe como medir para provar por A mais B, com um método científico, que funciona ou não. Então, se aqui na empresa tem tantas pessoas, né, com esse background acadêmico, então vamos usar isso a nosso favor pra gente... A gente sabe como fazer. Então, a gente não fica perdido. Então, minha carreira acadêmica, digamos assim, ela me ajuda muito nisso. E é o que eu tento levar para os alunos quando eu dou a disciplina. Eu falo, olha, presta atenção, vamos aprender a consumir esse conhecimento, porque pode ser muito útil na sua carreira. Você é uma anja, eu ia falar, você não quer ler? Vem fazer a pós pra quê, então? Não, mas minha pergunta ia ser, se hoje os seus alunos, a inteligência artificial já faz parte da rotina da maioria das pessoas já hoje, mas de uma forma muito, muito simbólica, né? Até vira um monte de meme na internet. Sim. Mas acredito que para um aluno de tecnologia, ela é algo muito mais presente. Eles usam já muito hoje, assim, na rotina acadêmica? Na rotina acadêmica, principalmente, porque, sumariza esse artigo pra mim, escreve isso pra mim, corrige, ficou... E aí que é o outro desafio, né? A pessoa pode até usar uma IA pra ajudar a escrever, pra ajudar a entender, mas tem que assimilar o conhecimento. Exato. Não é ler por ler, você tem um propósito ali, você tem que aprender alguma coisa. Mas usa muito, assim, pra tudo. Até na área de desenvolvimento de software, tem várias atividades que a IA acelera muito. Então, é muito de você aprender a usar a seu favor e usar de forma correta, né? Mas é o tempo inteiro. Sabe o que eu tô pensando aqui? Primeiro, você falou que tem muita gente que usa IA, né? Diversos sims. Eu tava vindo pra cá e vi um meme de uma mulher que ficou preocupada que ela jogou o chat GPT o tarô pra ela. Ela não gostou do tarô. Ela ficou apertando por chat até ele dar a resposta que ela queria, né? E eu fiquei pensando também que eu me formei em 2009. Cara, como que eu fiz uma faculdade? Não tinha nem Google direito. Já tinha Google. Barça. Não, mas assim, já existia o Google, mas não é que tinha todo o conteúdo que hoje tem lá. Não. Assim, a gente ainda vivia uma era que muito conteúdo. Eu me formei em jornalismo, até pra você consultar os sites de jornais, era só a manchete ali e 3 ou 4 subs que você conseguia acessar. Tipo, aí você clicava na matéria. Pra clicar, assine aqui. Pra clicar... Hoje não, a informação é muito de graça, assim, né? E as pessoas reclamam ainda de estar estudando. Fiquei com preguiça de vocês, tá? Tá muito mais fácil. Alunos, eu fiquei com preguiça de vocês. Porque hoje tá bem mais fácil, queridos. Já podia ser bem pior, né? Podia nem ter Google, né? Podia nem ter o Google, vocês têm um chat GPT. Mas o seu trabalho ele tem foco em inovação aplicada aos negócios, certo? Sim. Como que você traduz tendências tecnológicas complexas em resultados que sejam tangíveis, com vantagem competitiva para a empresa? Assim, tem algum case para você dar de exemplo pra gente dentro da engenharia de software, de alguma coisa, algum problema-chave, alguma solução que um software trouxe? Olha, eu trabalho numa empresa que é uma consultoria, então a gente desenvolve software para diversos setores, assim, agro, financeiro, saúde, enfim. E tem soluções, assim, incríveis. Sempre, software, costumo falar, é muito caro, né? Então, a gente vai atrás das empresas, as empresas nos procuram sempre com alguns problemas, e muitos deles ainda são problemas de organização da informação e de processos. Então, muitos softwares que a gente desenvolve é desenvolver um aplicativo, um software para automatizar um processo, organizar um processo, um ciclo de informação, né, um ciclo de uma cadeia de valor de uma empresa, etc. Então, aí você vai usar a tecnologia, não muito disruptiva, né, mas para construir um produto que a construção dele pode ser complexa em alguns pontos, mas é o padrão do desenvolvimento de software e ele já vai agregar muito valor para aquela empresa. O desafio sempre você ver o problema de uma empresa e como tecnologias disruptivas, digamos assim, podem ajudar aquilo a ser ainda mais
solucionar ainda mais o problema ou de forma mais eficiente e tal. Então, a gente tem usado muito inteligência artificial. Às vezes um processo... Todas as empresas têm processo financeiro, por exemplo. De processar nota fiscal. E aí aí a nota fiscal de um fornecedor é totalmente diferente da outra, etc. Então, a gente tem usado muito a IA para encontrar informação nos diversos documentos de diversos formatos facilmente e automatizar, por exemplo, um fluxo de contas a pagar e contas a receber que toda empresa tem, né? Então, é o uso de uma tecnologia não tão nova assim, mas que está muito mais popular agora, né? Que é a inteligência artificial, para otimizar um processo antigo, né? Toda empresa tem contas a pagar e receber. Tem outros projetos que já são ainda mais complexos, como usar a inteligência artificial ou ciência de dados, não inteligência artificial, né? Para fazer um sistema de recomendação, então que ajuda muito mais o cliente a vender o produto que ele precisa, então oferecer o produto certo para o cliente certo, no momento certo, para potencializar a decisão de compra, né? Então, a gente tem soluções que a gente desenvolveu que tiveram bons resultados nesse sentido, assim, de fazer a personalização da oferta e tal. E outras soluções, assim, de otimização, tipo, que envolvem modelos matemáticos e que otimizam, por exemplo, seleção de aeronave para uma empresa de aviação ou seleção de comissários de bordo para determinados voos e tal, que são problemas complexos do negócio e que, com tecnologia aliada a técnicas antigas, tipo pesquisa operacional ou modelos matemáticos, você transforma aquilo em tecnologia para solucionar o problema. Então, como eu trabalho numa empresa que não tem um nicho específico do mercado, então já fiz de tudo, assim, para o agro também, muita solução relacionada a imagens de satélite, que aí você faz alguns processamentos para identificar qual é a parte da fazenda ali, né? Que precisa de determinado agrotóxico, que precisa de um tratamento específico, não agrotóxico em si, mas de um tratamento específico e tal. Então, o processamento de imagem é algo muito poderoso e muito utilizado no agro, né? Então, já fizemos solução desse tipo. Então, é muito legal trabalhar no tipo de empresa que eu trabalho, é algo que eu gosto. Tem pessoas que já preferem trabalhar com produto, né? Então eu trabalho na empresa que desenvolve aquele aplicativo. E aí eu tô ali melhorando aquele aplicativo. O meu contexto já é diferente porque eu tô trabalhando... Eu tenho projetos no agro, eu tenho projetos numa empresa de advocacia, eu tenho projetos numa empresa de aviação, empresa de saúde. Você acaba conhecendo um pouco de tudo, né? Você acaba conhecendo um pouco de tudo. Você tudo. tem que estudar aquele negócio, né? Pra poder oferecer uma solução. Você tem que... Claro que a gente tem uma equipe, né? Sim. Maravilhosa, mas você tem que entender pra ver... se essa é a dor, como que eu posso solucionar com tal solução? Às vezes é uma solução super inovadora, às vezes nem é. Né? E também... Acho que é o segredo ali de você entender o contexto e oferecer o que precisa pro seu cliente, nem mais nem menos, né? Uhum. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você citou que inteligência artificial é diferente de ciência de dados. Sim. Explica pra quem tá acompanhando a gente e não tá familiarizado o que é uma coisa, o que é a outra e como elas se relacionam. A inteligência artificial, na verdade, ela é super antiga e tem várias categorias dentro dela, né? Então, por exemplo, essas câmeras que filmam e identificam objetos. É um tipo de inteligência artificial, que é visão computacional. Não é nada de ChatGPT, que é a IA generativa que a gente fala, né? Uhum. É IA, mas não é o ChatGPT, que é um outro tipo de IA. Assim como aprendizado de máquina, tem outras técnicas de inteligência artificial. E ciência de dados tem uma questão na área aí que ninguém me xingue aí, né? Ninguém fique bravo comigo. Não, moço, ficar bravo com você direciona pra mim, que eu me posiciono rápido, eu devolvo o desconforto, entendeu? Não fica preocupada não, pode falar. Porque tem a questão, a ciência de dados, ela usa muito de estatística, que é uma ciência básica ali, né? Para você trabalhar os dados e identificando padrões, e você vai enriquecendo aqueles dados, enfim, tem várias atividades que são possíveis para você descobrir informações do dados, que é o que o pessoal fala, dados é o novo bacon, né? A gente coleta dados pra caramba, porque tudo tá no computador, tudo tá no celular, tudo tem sensor, tudo é monitorado. E aí você encontrar informação no meio de tantos dados, que é a ciência de dados ali, né? Então você trabalhar com os dados, enriquecer enfim, aprendendo e provendo mais serviço para o cliente, né? No fim, todo mundo tem uma empresa para prover serviços ou produtos, né? Uhum. Então, a ciência de dados vai nesse sentido, de você ter os dados ali, identificar
padrões ali, digamos assim, de uma maneira muito simples. E qual é um passo a passo, assim, curiosidade, mas que tem a ver? A gente tá falando aqui do software, de desenvolver um software, a gente sabe que existem níveis de complexidade, depende muito pra quê, por quê desse software, mas um tempo médio de desenvolvimento, isso conseguiria compartilhar com a gente meio que um passo a passo, assim, padrão, de uma forma genérica? Olha, o tempo sempre depende da solução, né? Mas, sei lá, em 1 mês, dependendo da solução, 2 meses, você consegue entregar alguma solução para o cliente, né? Mas o passo a passo sempre é entender o problema, qual que é a dor daquele cliente ou a oportunidade que ele tem, né? Porque às vezes uma dor é uma baita oportunidade de negócio. Então, entender aquele problema e o passo a passo e como o software vai apoiar naquilo. Então eu tenho que desenvolver um software, vai ter um aplicativo, não vai? É na nuvem? Quem que vai usar? Como que vai ser a tela? Entender isso, projetar, né? Então, a tela vai ser assim, vai ser assado. Você faz esse planejamento, esse projeto de software, e aí você fez isso, você senta as pessoas para codificar, né, escrever a linha de código tela ali. Preta. Hoje não é mais tela preta, não, tá? Ela é bem coloridinha, super bonitinha. Fofo. Já ficou mais interessante, tá vendo? Ficou bem mais amigável. Bem mais amigável, é ótimo. É muito amigável. Então, tem as pessoas que têm habilidade, que gostam de escrever ali o código, tem as pessoas que têm habilidade, que gostam de testar aquilo que foi desenvolvido para garantir que aquele pedaço de código está fazendo o que precisava fazer, da forma correta. Eu faço isso, eu vou empacotar aquilo e colocar, hoje em dia usa muito tudo online, então eu vou colocar aquilo numa nuvem, né, num servidor na nuvem, para que pessoas no mundo possam acessar. Então, geralmente é esse o passo a passo, né? Eu penso e faço o software que precisa, e aí tem contexto, às vezes o cliente é um problema muito grande, aí você vai fatiar, né, primeiro vamos resolver isso, a gente estanca essa dor, depois a gente resolve a outra, então é muito comum que o software também seja desenvolvido em ciclos. Eu vou lá, desenvolvo um pouquinho, testo, coloco para o cliente final, aí volto mais um pouquinho e vou incrementando, né? E depois do período que você faz essa entrega do software, por quanto vocês ficam ali fazendo suporte por um determinado tempo? Ou é always on esse suporte? Depende muito do cliente, do que ele precisa, do contexto do cliente, mas geralmente a gente dá um suporte porque você tá ali num desenvolvimento, num ambiente controlado, a gente diz, né? Um ambiente de laboratório. Então, eu testei com 10 pessoas testaram, mas quando 1000 pessoas vão testar, sempre vai acontecer alguma coisa que, precisa ajustar isso, precisa ajustar aquilo. Então, sempre tem uma manutenção ali para ajustar o produto final. E também porque o mercado muda muito, as pessoas mudam, né? Os padrões de consumo, as necessidades, as pessoas são muito diversas, então às vezes você faz pensando num público e aí depois você consegue expandir, aí você tem que adaptar. Então tem essa evolução do software que ela nunca para. E deixa eu te perguntar uma coisa, o briefing, a gente teve uma conversa hoje a respeito disso, né? Quando a pessoa chega, ela acha que ela quer a solução pra fazer X coisa. Não sei se acontece com você. Na comunicação acontece um pouco. Ela tem certeza que ela quer X coisa. Aí você vai e entrega X coisa pra ela. Ela olha e fala, mas não era bem isso que eu precisava. Quando é você ajustar um texto, tem a sua complexidade. Mas eu imagino, assim, que uma coisa que mexe com modelos matemáticos, com telas, com funcionalidades, não sei o quê. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é a importância de um briefing assertivo e que entregue para você, como consultora, não só, eu quero que você faça isso, isso e isso, mas explicar por que eu quero que faça isso, qual é a dor que você já mencionou aqui, qual é a importância de um briefing bem feito na sua área? Não, isso é muito importante e vamos, com o nosso contexto aqui, né, empreendedores, às vezes ele vai ter um orçamento que foi suado ali para conseguir aquele orçamento para desenvolver o software que ele precisa para o negócio dele alavancar. Uhum. Então, e assim, o orçamento vai, às vezes é difícil você conseguir outro. Então, é um dinheiro, não é barato, tem que ser muito bem investido. E aí, esse briefing, ele é fundamental para as coisas darem certo para ambos os lados. Porque senão a pessoa vai fazer um investimento e não vai ter o retorno que precisa. E a gente também fica frustrado em desenvolver algo que não deu certo. Então, é fundamental. E esse processo de entrevista antes ali, né, de você entender o que o cliente quer, tem cliente que tem muita ansiedade, não, eu já sei o que eu quero, tá aqui, eu já desenhei e tal, mas é importante ficar e a gente chama de entrevista mesmo, porque às vezes o cliente vem com uma ideia e a hora que você começa a fazer questionamentos, não, mas como funciona isso? Mas você já pensou naquele fluxo? E o que acontece? Aí ele falou, nossa, eu não pensei. E às vezes o negócio
ou o processo não tá maduro o suficiente para você ir lá e automatizar ele. Então tem que fazer um bate-bola ali e várias sessões ali para entender exatamente o problema e só então a gente desenvolver o que precisa. É claro que há técnicas que você começa a desenvolver e você vai aprendendo junto com o cliente, então entrega um pedacinho e deu certo, então qual é o próximo pedacinho? Esse é o modelo ideal, assim, né? Mas esse briefing é igual na comunicação, é comunicação no final das contas. E aí, se você não comunica o que você precisa, como que funciona o seu negócio, como que o software vai resolver o seu problema, se a gente não consegue chegar nessa comunicação, e no texto, porque no começo do software, o software é um texto, que é o que a gente chama de requisitos, se aquilo ali tá errado, dificilmente as coisas vão dar certo dali pra frente, né? Porque a gente não se comunicou da maneira correta e você tem uma coisa na sua cabeça, eu tenho outra, e aí no final vai dar esse conflito. Então é super importante os profissionais de TI, inclusive, ter essa habilidade de comunicação para ir conversando com a pessoa, com o cliente, para entendendo exatamente o que precisa ser feito. Engraçado, 2 anos e meio quase, nunca falamos sobre briefing. Uma coisa tão essencial. Exato. Precisamos ter nós uma reunião de briefing para levantar a importância deste tema para a nação brasileira. Vamos continuar aqui. Eu tive um outro pensamento aleatório. Não, vou fazer uma pausa antes. Vou Você fazer uma chegou pausa. até aqui, eu não sei por qual canal você veio, mas se inscreve no nosso canal, tá no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda quarta-feira tem episódio novo no ar, tá no Spotify, segue a gente, avalia o episódio, comenta. Às vezes a gente se sente meio abandonada, assim, né? Porque o pessoal não comenta. A gente vê os comentários, viu? Pode comentar. A gente vê, a gente ama os comentários e a gente interage com vocês também. É isso aí. Pronto, já seguiu, já se inscreveu, pode seguir. Pode seguir. A gente fala aqui muito da de como a mulher é múltipla, que a gente é muito 360, né? Nenhuma de nós é chapada, assim. E conciliar uma carreira com a exigência que tem a sua, tipo, alto investimento, equipe grande, expectativa pra entregar logo, tal. Como que faz pra gerenciar isso com a vida pessoal? Você já tem 2 carreiras, né? Tem a carreira acadêmica, tem a carreira corporativa, vamos dizer assim. Como que gerencia o tempo e a energia que você vai colocar em cada coisa? Já teve algum momento que você sentiu, nossa, eu tô em desequilíbrio, preciso dar uma balanceada melhor? Como é que você fez? Como é que você resolveu? Olha, eu não sei se eu resolvi. Eu vou me organizando semana a semana, assim, né? É bem corrida. Eu penso, às vezes, teve fases da minha vida, assim, que, eu trabalhava muito, assim, das 8 às 8, e fim de semana, etc. Mas acho que todo profissional, em todas as áreas, acaba tendo uma fase que você trabalha muito e tal. Então, depois você vai amadurecendo e entendendo que isso não é legal, né? Olha, eu tento ser o mais efetiva possível. Então, eu tenho minhas horas de dedicação ali pra empresa durante a semana, o horário que eu entro. Pra mim é importante a rotina, então manter horário de entrada e saída, mesmo trabalhando em home office, então isso me ajuda muito. E pedir pausas também. Essa semana eu tenho... Então, logo vai chegar essa semana que eu tenho TCCs para corrigir e apresentações e tal. E aí eu vou priorizando as coisas e me organizando pra manter tudo em equilíbrio. Às vezes você... então eu vou deixar de fazer exercício uma semana, eu vou comer mais rápido na outra. Tem um dia que eu almoço em 15 minutos, tem um dia que eu almoço em 1 hora, em 1h15 e tal. Mas isso não me faz mal. Acho que isso é importante. Eu consigo sobreviver nesse caos. Geminiana, né? Não me faz mal de jeito nenhum. Nada precisa ser rígido, né? Não. Gostas de flexibilidade. Tá tudo bem. Tá. Então, mas eu acho que é importante... Eu sempre tenho minha agenda, assim, então as reuniões que eu preciso fazer, algumas cadências que acontecem toda semana. Tenho minha agenda 50% fixa e super organizada. O outro 50% volátil, assim, eu vou fazendo o que precisa, ajudando quem precisa e lidando com as demandas. E nas épocas que eu dou aula, são aulas aos fins de semana e à noite, então isso também ajuda um pouco. Mas se eu tenho que preparar um material, tenho que fazer uma correção, algo do tipo, aí eu vou me organizar e à noite eu vou sentar, depois que a casa desligou, eu sento e consigo ser super produtiva, assim, 2 horas na noite, assim, tipo, das 10 à meia-noite e tal, eu consigo ser super produtiva e isso não me prejudica, sabe? Não me mata. Que hora você acorda? Antes eu acordava mais tarde. Hoje eu tenho um filho de 3 anos, então eu acordo a hora que ele acorda. Isso pode ser 6 horas da manhã, isso pode ser 7 horas da manhã. Então depende. Minha rotina mudou nos últimos 3 anos, né? Mas... E até ajuda, assim, porque
eu começo a trabalhar às 8h30, 9h, e antes disso eu faço qualquer coisa que meu filho precisa que eu faça, e vou trabalhar até 6h30, ou se eu preciso sair um pouco mais cedo e tal. Mas eu consigo, essa volatilidade na minha agenda não me atrapalha. Eu sou super ok com isso e consigo ir priorizando as coisas e fazendo o que precisa ser feito e priorizando e ficando bem com a priorização. Então, essa semana eu tinha planejado fazer isso. Não deu, porque apareceu outra coisa mais urgente. Pra mim tá tudo bem. Eu não sofro também, né? Tem pessoas que não gostam muito, tá tudo bem. E eu acho que pra minha posição de gestão, de um time grande, etc., eu acho que isso é importante, ficar bem com isso me favorece também. Então, que você monta a sua agenda de uma forma que você se sinta confortável. Sim. E o seu se sentir confortável tá ligado a... Tô com os pratinhos, talvez esse aqui caia essa semana e beleza. Exato. Vida que segue. Vida que segue. Entendi, esse é o truque. Esse é o meu truque. Tirar a pressão. Alguém veio aqui e falou sobre tirar a pressão de si. Eu não vou lembrar quem. Não vou lembrar mas também. isso é interessante. Paciência, perfeito, tá tudo bem. só Jesus nele agradou a todos, Exato. né? Penso, Paloma já sofre um pouco mais O quê? com a agenda. Sofro. Você não vai, alguma coisa sai do seu controle. Não, mas assim, o que acontece? Eu paro e faço muitas coisas, quero fazer muitas coisas. Então, eu quero treinar todos os dias, eu tenho um trabalho com uma carga grande, um volume grande, quero entregar o podcast e quero ter momentos de fazer nada. Sou taurina, pra mim é importante esses momentos, sabe? Então, o que acontece? Eu gosto de ter tudo planejado, porque se tem algum imprevisto, eu sei exatamente qual que é a próxima coisa. Me atrapalha um pouco se eu não tenho a previsibilidade. É mais a previsibilidade do que o controle. Então na quinta-feira a gente grava. Então a gente tem que fechar o roteiro na quarta. Porque se eu tiver algum BO na quinta, e líquido certo que eu sempre tenho, não tem como fechar, entendeu? É isso que uma coisa vai atropelando a outra. Eu não gosto de me sentir atropelada pelas coisas, e eu falo assim, mas eu sabia que isso aqui podia virar um caminhão desgovernado na minha direção. Eu tento prever, eu também não gosto de ser atropelada, assim, mas se tem uma demanda urgente, eu consigo, é urgente, eu entendo que é urgente, precisa, eu vou dar um jeito, deixo de fazer uma coisa, faço outra e tudo bem. E outra, se você tem tudo o mais importante planejado, na hora que aparece uma urgência, você fala, bom, essa é a lista, aqui que eu vou cortar isso aqui. Isso. Você não precisa parar pra ver ali na hora que tá pegando fogo. Pô, onde é a porta de incêndio? Tipo, isso bem não. Isso não. É assim. E você, Ariane Lobo, como é que você faz? Não, eu tenho uma agenda, mas eu também não sofro se eu preciso. Você é flexível Sou também, totalmente né? flexível. Totalmente flexível. A área chamou é bora. Ai, muito bom. E eu ia fazer uma pergunta sobre pessoas, na verdade. O seu time, quantas pessoas do seu time são mulheres? Como é esse equilíbrio hoje? Olha, eu diria que hoje, das 100 e poucas pessoas, eu acho que uns 15%, 20% no máximo são mulheres. Hoje é bem mais do que era na sua faculdade, né? Temos muitas mulheres, assim, são poucas, mas considerando a área, que é uma área que, se você olhar na faculdade, por exemplo, são poucas meninas que estão na sala de aula de tecnologia. Existem muitas ações para isso mudar, muitas mesmo, super bacana, assim, muito incentivo, muitas ações para pegar essas menininhas, crianças ainda, para elas não terem esse bloqueio de exatas, não só a tecnologia, mas exatas no geral, mas ainda somos em poucas mulheres. Na empresa que eu trabalho hoje, então é uma empresa global, então até eu vejo assim, algumas exceções. Então, uma chefe global de uma determinada área é uma mulher de tecnologia. Isso é super raro, mas eu tenho uma mulher líder global de tecnologia, o que é muito legal, assim. Que trabalha comigo tem gestoras, tem líderes de projeto, mas não somos a maioria ainda. E como que você usa a sua cadeira hoje pra reverter o jogo? Olha, eu participo muito, então moro em São Carlos, uma cidade pequena, mas com muitas dessas ações também por conta das universidades. Então esse é um tema sempre em discussão, eu participo de muitas mesas redondas, eventos, para falar sobre isso, tipo, de mostrar para meninas que é um caminho. Você não precisa querer, mas olha, existe, tá tudo, assim, tem muitas possibilidades, conhecer, quebrar esse bloqueio. Então é algo que eu gosto de fazer e acho que contribui contando a minha história e, enfim, sou uma mulher que tem um cargo de diretoria e tal, então acho que isso contribui. E dentro da empresa, gostaria até de fazer mais, assim, mas tento dar apoio para as meninas que já trabalham comigo,
para que elas vão, assim, abrindo o caminho e potencializando, assim, né? Sempre todo mundo tem seu mérito e tal, mas fortalecer essas mulheres que já estão lá para que elas vão crescendo e aproveitando as oportunidades. Eu acho que esse é o é o que é importante, assim, para mim, né? As oportunidades estão ali, então aproveite, né? Espaços vazios precisam ser ocupados. Então, eu gosto de ver mulheres ocupando os espaços vazios para que elas também possam dar um empurrãozinho, assim, e deixar vazio um outro espaço, assim, pra Não existe mais. vácuo de poder, né? Não existe vácuo de poder, exato. Não existe. E pela sua experiência, qual que vai ser a próxima grande revolução, assim, no seu mercado de tecnologia? Eu acho que a gente viu agora a inteligência artificial. Tem alguma outra onda, algum outro tsunami se movendo nas profundezas que nós, que estamos na praia, ainda não identificamos? Olha, não sei. O pessoal fala muito ainda tem falado bastante de computação quântica e tal, mas eu acho que a gente ainda não usa toda a potência de IA. Eu acho que teve esse boom da IA e, meu Deus, ChatGPT, essa popularização, mas eu acho que isso ainda não faz parte, como poderá fazer num futuro breve, talvez das empresas, da vida das pessoas e tudo mais. A gente ainda não usa, então, sei lá, na área da saúde. Usa-se muito IA para trabalhar os dados, os equipamentos, para diagnóstico, mas eu acho que ainda tem muito a evoluir com inteligência artificial e essas outras técnicas que comentei, de visão computacional, aprendizado de máquina, etc., para a gente ainda ter a nossa vida ainda mais afetada positivamente pela IA. Então, eu acho que ainda tem alguns anos de surfar essa onda de IA para a gente isso se tornar hábito, sabe? E trazer ainda mais valor para as empresas e para a vida das pessoas. Mas tem outras ondas aí. O pessoal fala muito de computação quântica. O que é isso? Pelo amor de Deus, explica pra gente. Ideia do que é isso. Não, também não é minha área, assim. Então vamos seguir sem saber, tá bom? Se você que tá acompanhando conhecer uma mulher... Vamos pro ChatGPT, Se você conhecer alguém especialista em computação quântica, quiser deixar aqui nos comentários, indica pra gente, teremos o maior prazer em entrevistar essa pessoa. Mas eu ainda aposto na IA ainda por alguns anos. Não, eu também, amor, pelo menos eu sei o que é. Eu vou ficar agarrada na IA, que pelo menos já faço alguma ideia do que se trata. Ai, muito bom. E pra finalizar, assim, de forma inspiradora, que dica você daria pra uma menina, a gente tá falando aqui de trazer mulheres para esse mercado, que está embarcando nesse mercado de tecnologia, que visa um cargo de liderança como o seu? Qual a dica que você dá para essa menina que tá começando? Eu acho que não se amedrontar, não deixar ninguém te falar não e você recuar. Não recuar. Assim, se é o que você quer, então se dedique, estude, tente ser... acho que nós somos, falando em empreendedorismo e tal, né? Nós somos a nossa empresa, o nosso CPF. Às vezes a gente tem CNPJ, mas às vezes a gente é o nosso CPF. E você é o que você entrega, assim, no mercado de trabalho. Então, se capacite, estude, se dedique para você ter a competência técnica e sempre avante, assim. Busque as oportunidades. Quando você vê uma oportunidade, não recue. Vai com medo mesmo, mas peça ajuda, se apoie em pessoas e vá avançando aos poucos e de maneira consistente. Eu falo muito, assim, de aproveitar as oportunidades, porque eu cheguei onde eu cheguei, né, na carreira, aproveitando as oportunidades que foram surgindo. Você sabia isso? Não sei, mas eu aprendo e faço. Mas agora vai mudar um pouco o seu cargo. Não, tá tudo bem, eu mudo. Porque era algo que eu queria fazer, e aí eu fui crescendo, aproveitando as situações que iam aparecendo para mim. Com dedicação, com amor mesmo, né? Eu quero fazer aquilo, eu estou a fim de fazer aquilo, eu quero me desafiar, eu quero ajudar as pessoas que estão comigo, assim, saber que ninguém faz nada sozinho, você precisa de boas pessoas com você, de pessoas que você confia e que elas possam confiar em você, e avançando, aproveitando as oportunidades e não deixando nada te bloquear, porque eu acho que isso nunca vai mudar, assim, o mercado de trabalho... sendo você um empreendedor, você precisa de pessoas assim. E você estando em empresas, todo mundo vai precisar de alguém assim também. Então, seja confiável, se dedique e vá avançando. Nunca recue, ocupe seu espaço, seja ele o espaço que você tiver para ocupar, o espaço que você quiser ocupar,
e assim, levanta a cabeça e vai, sabe? Acho que esse é o... É simples, mas é o que eu fiz, é o que eu procuro fazer, e eu acho que é o que dá certo, assim. Se é o que você quer, vai lá, faz, se dedique. Exato, e faz, sabe? Se apoie em boas pessoas, seja humilde, não esqueça de onde você veio, não esqueça das pessoas que te ajudaram, para você também poder ajudar outras pessoas, mas segue em frente, assim, não é porque você é mulher, não importa a sua idade, não importa o seu jeito, seu estilo, se é algo que a oportunidade está ali, agarre e siga em frente. E prova pela sua competência, né? Exato. Que é a melhor forma de... Cala a boca do povo. Exato, Você já caiu, Sofia? Assim, não sei se você já pode pensar nisso. O quanto você poderia ter crescido mais rápido se você tivesse uma referência feminina. Tipo, erguesse a cabeça, olhasse pro topo e falasse, tem uma mulher lá. Se tem uma mulher lá, eu posso estar. Eu posso... Não sei se você já parou pra pensar nisso. E se já caiu a sua ficha que hoje você é essa referência, né? Olha, às vezes eu não me vejo como uma referência, porque... Mas você você sabe. Tô te contando, vou fazer um chá revelação. Revelação, Porque eu acho que eu tenho ainda muito pra aprender, pra entregar, pra crescer e tal. Mas, de fato, assim, eu já sou uma pessoa com anos de carreira, e quando você olha pra uma pessoa que tá começando a carreira, é óbvio que ela vai ver em você uma referência, né? Então, eu tenho estagiárias que trabalham comigo, eu tenho meninas que eu converso em palestras, em eventos e tal. Então, tem esse, não o peso, né, mas tipo, elas estão olhando em mim, talvez essa responsabilidade, né? Assim. Mas eu vejo isso com muita naturalidade, porque as coisas foram acontecendo, não foram fáceis, mas é isso, eu fui aproveitando as oportunidades. Então, é uma responsabilidade, e eu acho que o meu papel, como eu retribuo isso, assim, é falando, assim, encorajando, né? Tipo, olha... Vai que vai dar certo, e não se amedronte, vai, siga em frente, respire fundo, e tipo, meio que falando o que eu fiz, para que elas possam repetir, que não é nada do outro mundo, mas às vezes você precisa de coragem e sentir que você não está sozinha, né? Acho que isso, apesar de simples, é muito potente. Então é o que eu tento fazer, assim, o que eu tento disseminar. Maravilhosa. Bom, tá acabando. Pra encerrar, ela acabou fazendo vários recados, né? A gente acabou tem dando vários recados. A gente tá chegando agora nos momentos finais. Passou rápido? Passou super rápido. Passa rápido, não passa? Foi o primeiro podcast dela, tá, foi. gente? Estreando em podcast, que honra. É uma honra nossa, você vai fazer muito ainda. Nossa, exato. Foi um prazer te receber. A gente tem uma pergunta que a gente faz pra todas as nossas entrevistadas. A gente pede pra elas deixarem um recado pras nossas protagonistas. Então, você já deu um recado aqui... Você já deu esse recado. Já deu essa mensagem. Mas se você quiser, você já pode complementar. Alguma coisa? Aquela câmera. Amanhã eu vou pensar, nossa, faltou isso, faltou aquilo. Certamente, né? Daqui 5 minutos. Geminiana. Geminiana, exato. Você. Inevitável, eu consigo conviver com isso também. Mas eu acho que a mensagem é essa, assim, de ser mulher e ser protagonista da sua própria carreira, da sua própria vida. E escolha onde você quer estar. Você pode estar onde você quiser. É uma frase que a gente fala muito em TI, né? Lugar de mulher é onde ela quer estar, porque somos ainda em poucas. Mas escolha onde você quer estar, onde você se sente bem. Pense nos seus sonhos e, enfim, a profissão que você quer seguir, o lugar que você quer estar. Mentalize isso, assim, e vai. Se encoraje, respire fundo. Nunca vai ser fácil, infelizmente, para as mulheres. Tem desafios extras que nós não gostaríamos que tivesse, mas eles ainda existem. Mas não é por conta deles, e mesmo sabendo que a gente vai ter esses desafios, isso não pode paralisar. Então, respire fundo, siga em frente, se capacite, se apoie em boas pessoas, se apoie em você, porque se é o que você quer, você pode conseguir. Então, sempre com lealdade, com ética, com dedicação acima de tudo. Enfrente os problemas, siga em frente e ocupe os espaços. Pode não estar na sua descrição de trabalho, pode não estar naquilo que você foi contratada para fazer, mas se aquilo está em torno de você e precisa ser feito com maestria, faça, porque isso com certeza vai te dar visibilidade e você vai alcançando passos cada vez maiores e lugares mais importantes. Então, acho que esse é assim que minha carreira foi pautada até aqui
E eu acho que é uma receita que dá certo. Muito bom. Ai, como ela é maravilhosa! Elis, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado por ter pegado a estrada pra estar aqui com a gente. Foi um prazer. Um prazer imenso, assim, um episódio muito rico, né, Ari? Muito. E como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Elis Hernandes, eu sou uma pessoa um pouco tímida nas redes sociais, não posto muito, deveria postar mais. LinkedIn. Mas LinkedIn, Elis Hernandes, Instagram, LinkedIn, Elis Hernandes, as pessoas vão me encontrar e podem entrar em contato, é sempre um prazer compartilhar histórias, conversar, trocar ideia, enfim, a gente é muito do que a gente conversa e das pessoas que a gente convive. Então, quanto mais pessoas com boa vontade a gente conversar e interagir, a gente vai se tornando uma pessoa melhor também. Acredito muito nisso. Maravilhosa. Maravilhosa. Bom, esse episódio é um oferecimento Hubcon, que tem estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. Na Hubcon você conta com serviço de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual. Eles são responsáveis pela produção do nosso podcast, então tira o seu projeto do papel, fale com a Hubcon. É isso aí. Não deixe de seguir protagonistas.podcast no Instagram, que é a nossa principal rede social. E o nosso @ é o mesmo lá no TikTok. Se você é um TikToker. Inclusive, recentemente, a gente fez um evento super bacana lá no nosso Instagram. Você encontra alguns highlights desse evento. Tem um monte de corte de episódios muito legais. Se você tá chegando agora, dá uma olhada lá, vê com qual episódio você se identifica e vem conferir muita história inspiradora. Maravilhosa. Vem com a gente se inspirar. Vem com a gente se inspirar. Semana que vem você Com volta, certeza. Lô. Então a gente se vê semana que vem, gente. Beijo! Beijo! Este episódio é um oferecimento Hubcon. Estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.